Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês a resenha da fralda Enxutita, que algumas de vocês me pediram para trazer uma resenha dessa fralda. Eu comprei ela na época da Black Friday e usei, né, esse tempo aí. E agora que eu já terminei, né, já tá no finalzinho do pacote, eu vou contar para vocês como foi a nossa experiência aqui com essa fralda, os pontos positivos e os pontos negativos. Então, como vocês já estão vendo aqui, né, esse é um pacote jumbo, um pacote do grandão. Ele veio com 80 unidades, eu comprei no tamanho M, o tamanho M corresponde de 5 a 10 quilos. Aqui na frente, as únicas informações que vêm são essas aqui, né, das fitas elásticas, gruda e desgruda, e cheirinho de bebê. Mas na parte de trás a gente tem uma quantidade maior de informações, tá? O que para mim que compra pela internet não foi positivo, porque no anúncio não tinha foto da parte de trás da fraldinha, tá? Só da parte da frente. Talvez quem compre ela assim presencialmente tenha aí a possibilidade de ver a frente e o verso do pacote da fralda. Mas para mim que comprei pela internet não. Então eu não tinha visto essas informações de trás, somente quando chegou. Então aqui ele fala, né? Gel absorvente, proteção e absorção para o dia todo. Fala novamente das fitas elásticas gruda e desgruda. Indicador de umidade, as linhas pontilhadas desaparecem avisando que está na hora de trocar a fralda. Formato anatômico inteirinho, ajuste perfeito. Toque suave, barreiras impermeáveis, barreiras resistentes e elásticas delicadas que evitam vazamentos, né? Então, aqui essas são as informações que vem. Aqui embaixo tem uma tabelinha, né, dos outros tamanhos correspondente aos pesos. E aí, mostrando essa tabela, eu já digo para vocês que ela tem um formato, né, uma forma aí de normal a pequena, ela não é uma fralda grande, de modelagem grande, tá? É uma modelagem de normal a pequena. Eu até usei, né, esse pacote M todo, mas se eu comprasse novamente, eu teria de comprar um G, porque o M já ficou mais justinho, assim, no corpinho da minha bebê. Ela tá completando 9 meses, tá? E aí, quando eu comprei, ela tava com 8, né? Eu comprei no final de novembro, na Black, e comecei a usar, usei durante todo o mês de dezembro. Então, quando ela tava aí com 8 meses, tá certo? Vou mostrar pra vocês aqui agora, gente, a fraldinha. Esse aqui é o modelo da fraldinha. Ela tem uma estampa básica, né? Bem discreta, não é nada de muita informação, nada muito chamativo. Eu sei que tem mamães que gostam da estampinha bonitinha, né? Fofinha da fralda, mas ela tem ó, uns corações, uns desenhos assim, bem basiquinhos. Ela é uma fralda plástica, tá, gente? E isso me decepcionou um pouco de primeira vista, porque quem me acompanha aqui já sabe que eu não sou fã de fralda plástica, eu não tive boas experiências aqui, então eu evito comprar fralda plástica. Como não tinha nenhuma referência sobre o material dela, tanto no anúncio quanto aqui na embalagem, você vê que também não fala nada sobre isso. Na época eu fiz a compra, mas quando chegou e eu pude pegar na fralda, eu percebi que ela é uma fralda plástica. Você pode estar se perguntando, Diana, por que você não gosta de fralda plástica? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho 4 filhos, Elisa é minha 4ª filha. E com os meus outros filhos eu não tive boa experiência com fralda plásticas em questão de dar alergia na pele da criança. É muito mais propício a fralda dar uma reação alérgica na fralda da criança quando esse componente de fora, né? Quando o material de fora da fralda é plástico, do que quando é aquele tecidinho de algodão ou TNT, tá? E aqui aconteceu, né, com meu primeiro e a minha segunda filha, foi assim que mais aconteceu, então eu evitei depois disso com os meus outros filhos comprar fralda plástica. E a enxutita, ela é uma fralda de textura plástica, que essa parte de fora, até se eu mexer aqui vocês conseguem ouvir que ela é uma fralda plástica, tá certo? Vocês aqui estão vendo o tamanho dela. Esse é o tamanho M, então ele não é um formato muito pequeno, nem um formato muito grande, é médio, né? De médio a pequeno. Aqui na frente tem uma partezinha aqui, ó, que é uma textura diferente do plástico, que é onde você cola a fita adesiva, eu já vou falar sobre isso. E essa é a fraldinha fechada. Agora eu vou mostrar pra vocês a fraldinha aberta, tá?
Ela tem bastante lateral, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Ó, essa aqui é a parte da frente. Então, ela tem bastante lateral que você consegue vestir, né? Melhor aí no bebê. Tem umas fraldas que é mais curtinho isso aqui, a gente não consegue vestir muito bem, tá? Vamos falar sobre as abas, né? A fita, na verdade. A fita, aqui na embalagem fala, né, que ele tem fita elástica, e de fato isso me surpreendeu, e esse é um dos pontos positivos. Essa fita elástica é muito boa, gente, ela tem uma boa elasticidade. Aqui com uma mão só, ó, agora dá pra ver, tá vendo? Aqui com uma mão só pra mim tá difícil, mas a força que eu tô fazendo já está elastecendo a fita, e ela estica muito mais do que isso. Então, você consegue fechar muito bem no corpinho do bebê. Então, eu me surpreendi com essa fita elástica. Tem umas fraldas que tem fita elástica, que ou o elástico ele é muito pouco, elastece muito pouco, ou quando você puxa demais ele parte. Né? No caso dessa aqui, não aconteceu isso, então eu considero um ponto positivo nessa fralda aí. A fita elástica dela funciona muito bem. Mais um ponto, gente, que não funcionou muito bem pra mim foi o tal do gruda e desgruda. O que que acontece? Quando você vem aqui, fecha a fraldinha aqui na frente, diversas vezes aconteceu da fita soltar. Deixa eu abrir aqui o outro lado. Diversas vezes aconteceu, gente, dessa fitinha soltar sozinha no corpinho da bebê. E daí tá lá a Elisa engateando no chão, e a gente tá no período de calor, às vezes ela fica só de fralda em casa. E daí daqui a pouco eu tô vendo a fralda despencando da criança. E aí eu olhava o quê? Isso aqui realmente gruda e desgruda com muita facilidade. Ele até gruda, tá? Mas ele desgruda também com muita facilidade. E a depender do movimento que o bebê faça, essa fralda vai cair. No caso de Elisa, que ela engatinha o tempo inteiro, fica em pé, já tá quase andando, aí ela fica naquela movimentação, sobe, desce, abaixa, levanta. Gente do céu, não funcionou muito bem com ela essa questão dessa fita gruda e desgruda com facilidade, porque solta a fralda o tempo inteiro. E daí eu sempre tenho que deixar ela com uma calcinha segurando a fralda no corpo dela, porque se acontecer da fraldinha saltar, a fralda não vai cair nem vai ficar despencada, porque tá com a calcinha para poder segurar, tá? Então, aqui, gente, pelo menos não funcionou muito bem nesse sentido. Se você já usou essa fraldinha enxuxita, conta aqui nos comentários se você também passou por isso aí, mas era algo sério, gente, que me irritou, porque vira e mexe, ela tá com a fralda despencada. Se eu não colocar uma calcinha, é certo a fralda despencar. Principalmente se ela começar a ficar mais pesadinha por conta de xixi, daí vai despencar com certeza, tá? Então, foi uma relação de amor e ódio aí com essa fita, viu? Mas vamos lá agora conhecer a parte interna da fralda. Aqui ela tem bastante algodão. Tá vendo? Vem um algodão daqui de cima até cá na frente, gostei bastante disso. Então, se tiver aquelas explosões pra cima, né, dá uma segurada legal. Aqui ela tem uns 3 dedos de diferença da finalização do algodão pra parte do plástico aqui de cima, então também não fica sobrando muita coisa aqui. Apesar de que eu tenho o costume de dobrar, gente, sempre essa parte que fica sobrando, tá certo? Aqui do lado, ele de fato, ele tem uma barreira, ó. Isso aqui que protege, então não vazou, gente, não aconteceu vazamento aqui de cocô, porque isso aqui dá uma segurada, tá vendo? Aí depois que vem o elastiquinho que fica na perna do bebê, então tem essa barreira aqui que segura. Um ponto que pra mim não foi positivo é o fato de não ter a camada de gel. Então, em relação ao xixi, gente, sério, fica assim, você tem que trocar a fralda com muita frequência, certo? Ele fala aqui na embalagem sobre esse indicador de umidade. Eu não sei, mas se ela fizesse xixi uma vez, essas listinhas ela já sumia, entendeu? Já sumia. E aí eu não tive como, né, levar muito isso em consideração. Deixa eu tentar botar numa posição que vocês consigam ver. Essas listrinhas aqui, ó, gente, vocês estão vendo? Esses 3 risquinhos azuis, esse é o indicador de umidade.
Só que quando ela faz assim um xixi, esse negócio some e aí eu digo, meu Deus do céu, eu vou, se eu for levar, né, por referência, eu vou trocar essa fralda a cada 1 hora. Mas não é uma fralda que aguenta muito xixi, não é uma fralda que eu indico usar à noite, principalmente, que é quando o bebê passa mais tempo com a fralda e o bebê faz mais xixi. Não indico, ela fica, deixa o bebê molhadinho, o bebê não fica sequinho, tá? Não fica sequinho, porque ela, né, acumula bastante aqui o xixi e esse algodão, ele se parte, gente, muito fácil. Quando a fralda, ela tá mais pesada e tá com uma quantidade maior de xixi, esse algodão aqui, ele se parte, tá? Então, no geral, gente, são essas aí as minhas considerações a respeito dessa fralda enxutita. No geral, entre os pontos positivos e os pontos negativos, né, para mim, eu não compraria essa fralda novamente. Eu acredito que tem outras fraldas no mercado com um ótimo custo-benefício, com um preço bacana também e que para mim funcionam melhor do que ela, tá certo? Então comprei aí para poder ter a experiência com essa fralda, mas no geral para mim não foi uma experiência muito positiva, tá certo? Agora me conta aqui nos comentários se vocês já usaram, como é que foi por aí. A gente sabe, gente, eu faço sempre questão de fazer essa observação. A questão do uso da fralda é muito particular a cada bebê. Tem bebês que se dão super bem com a marca de fralda e tem outros bebês que não se dão. Então, esse é o meu ponto de vista e essa foi a forma que funcionou aqui com a minha bebê, tá certo? Eu sempre faço questão de deixar isso claro, porque às vezes uma pessoa ou outra, né, faz uma crítica. Ah, você falou mal da fralda, mas não falei mal da fralda. Ela só não funcionou bem para o meu bebê, mas pode funcionar bem para uma outra criança, certo? Então, é só aí as minhas considerações. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.